Quero convidá-los nessa noite a abrirem no texto, que é o texto básico desta semana. Estamos na quarta semana do Apacentai o Pequeno Rebanho, com o tema Pessoas abençoadas são construtoras de valores. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 28, por favor. Pessoas abençoadas são construtoras de valores. É a semana temática do nosso Apacentai. Vamos estar ruminando esta palavra. Hoje pela manhã já desfrutamos dela. Quinta-feira, de uma forma pública novamente, seremos edificados. E no decorrer da semana vamos estar ruminando esta palavra tão abençoada através do devocional diário e através da nossa dedicação pessoal. Gênesis capítulo de número 1, versículo 28. Quantos acharam e podem dizer amém? E Deus os abençoou e lhe disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encha a terra e sujeitem-na. Tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Eu quero que você frise isso no seu espírito. E Deus os abençoou. Espírito Santo, nós cremos nessa verdade. Na tua palavra, ela é a verdade. Nessa noite, venha falar conosco, Senhor. Usa-me como um canal, não por causa, mas apesar. Venha usar a minha vida para edificar o teu corpo. Venha fortalecer a tua igreja. Venha gerar fé no coração de cada um dos nossos irmãos. E se alguém está ouvindo a mensagem do Evangelho do Reino e sentir o toque do teu Espírito Santo convencendo e levando-os a entender que necessitam desta centralidade que cantamos e construímos a nossa vida, que é Jesus, ele possa se render, abrir o coração, abrir a sua vida e receber Jesus, porque quando recebemos o Senhor Jesus, nós voltamos à origem, nós voltamos a ter o DNA e se tornamos filhos de Deus, e com isso nós somos inseridos na instituição infalível e poderosa que é a igreja, e começamos a viver, Senhor Deus, baseado pela fé na tua palavra, na orientação do teu Espírito, de fé em fé e de glória em glória. Venha sobre nós nessa noite, Espírito de Deus. Venha sobre nós, tenha liberdade em nosso meio. Nós cremos na tua atuação e na tua operação. Venha entre nós, tenha liberdade para agir, tenha liberdade para fazer o que bem queres. Este lugar é teu, nós somos o teu povo, nós somos a tua igreja. Eu oro na autoridade do nome que é sobre todos os nomes, o nome de Jesus. Amém. Sente-se, por favor. Privilégio em tê-los aqui. Para você que chegou depois, eu já mencionei no início do culto, pastor Joel junto com a sua família, eles estão viajando nesse período de férias, como eu sempre falo, merecido, em descanso, mas sempre conectados conosco e intercedendo pelas nossas vidas. Essa semana nós vamos pensar exatamente sobre isso, sobre pessoas abençoadas são construtoras de valores. E uma das coisas que nós temos que ter no nosso espírito como igreja, e eu me dirijo à igreja, é que nós não podemos aceitar nada menos do que acreditar que eu e você somos abençoados. Nós somos abençoados duplamente. Nós somos abençoados duas vezes. Nós fomos abençoados na criação, através da bênção proferida pelo próprio Deus sobre a vida de Adão, e abençoando Adão, abençoaria toda a humanidade. E posteriormente nós vamos receber a bênção que é resgatada, tirando-nos da maldição de lei, ou da lei, e fazendo com que em Cristo Jesus nós nos tornássemos abençoados pela redenção. Então eu e você somos abençoados de qualquer forma, abençoados pela criação e abençoados pela redenção. Não permita que Satanás tente de alguma forma tirar isso da sua mente, igreja. Não permita que Satanás de alguma forma induza
o erro, para que você acredite que você não vale nada, que você é uma pessoa que nasceu só para nascer, que você é resultado do acaso, que você veio apenas por existir. Não é. Deus planejou você, Deus pensou em você, e Deus, quando estava criando o ser humano, Ele pensou em você, em Adão, e na criação Ele te abençoa. Então você é um abençoado. Você pode dizer isso para o irmão que está do teu lado, ou a irmã: você é um abençoado. Agora, nós olhamos um texto que Deus abençoa Adão, Gênesis capítulo 1, versículo 28, mas nós percebemos que a bênção de Deus, ela estava relacionada não só em desfrutá-la, mas de, através dessa bênção, ser capacitado para produzir ou gerar os resultados que Deus tinha outorgado à vida de Adão e posteriormente Eva. Eles foram abençoados para realizar, eles foram abençoados para fazer, eles foram abençoados para que através da vida deles, Deus fosse glorificado em tudo aquilo que eles iriam fazer. A bênção não é um fim em nós mesmos, ela é um meio para atingir um objetivo que Deus nos abençoou. E nós vemos Deus abençoando a vida de Adão e posteriormente a vida de Eva em várias áreas. Primeiro, eu quero que você leia comigo, por favor, Gênesis capítulo de número 2. Capítulo de número 1, o versículo 26, Deus vai dizer: capítulo 1, versículo 26, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele o domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre os animais que rastejam. Então Deus fez o homem, Ele faz o ser humano. Aí, posteriormente, você vai ver no versículo de número 7, que Deus forma o homem, dizendo, Moisés escrevendo que Deus forma o homem do pó da terra e sopra nas narinas, no capítulo 2, versículo 7, sopra nas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. Então Deus abençoa o homem e o homem, ele torna-se um ser vivente. Esse ser vivente quer dizer que ele teria a bênção de Deus para realizar todas as tarefas que estivessem relacionadas com a sua vida, porque ele era um ser vivente. Dentro disso, Deus vai abençoá-lo nas tarefas que ele tinha dado como responsabilidade para a vida de Adão. O capítulo de número 2, o versículo de número 15, leia comigo, vai dizer: o Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Então, o homem é um ser vivente, ele tem a bênção de Deus e ele vai executar as tarefas que Deus coloca como responsabilidade nele, mas ele é abençoado para fazer isso. E para fazer isso, Deus quer dar um resultado positivo em tudo aquilo que Adão vai colocar as mãos para fazer nas suas atividades de cultivo, nas suas atividades de responsabilidade dentro do jardim, que ele teria para realizar e fazer nas suas tarefas diárias. Deus estaria o abençoando continuamente, o abençoou e continuaria abençoando nas tarefas das suas mãos. Não é só isso, existe sim a questão pessoal, existe sim a questão nas tarefas, podemos falar até de uma questão profissional, mas existe também no aspecto familiar, porque no aspecto familiar, Deus, após a criação de Adão e de toda a natureza, do ecossistema, Deus, ele vê que não era bom que o homem estivesse só. Por isso, no capítulo 2 e no versículo 18, nós aprendemos que Deus o abençoa para que ele fosse um ser relacional, um ser que desenvolvesse relacionamento, porque o versículo 18 diz que o Senhor dizendo:
Não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Então Deus o abençoa para que ele tenha capacitação para desenvolver suas tarefas também na vida relacional. Por isso Deus Deus cria através da costela de Adão uma mulher para que eles vivam e desfrutem da vida conjugal e posteriormente da vida familiar. Ser uma pessoa abençoada é descobrir que Deus nos abençoou em várias dimensões, em várias áreas da nossa vida, e nós podemos sim obter resultados positivos quando estamos alinhados a elas. No capítulo 3, no versículo de número 8, você vai ver que habitualmente Deus tinha um relacionamento tete a tete diário com Adão. E nós percebemos que Deus o abençoa também como ser humano, para que ele pudesse desfrutar e viver um relacionamento pessoal com o próprio Deus, de caminhar com ele a cada virada da entardecer do dia, caminhando com ele, desfrutando da presença dele diariamente. Esse era o desejo de Deus, e Deus o abençoa para que ele tenha esse relacionamento. Mas você sabe do fecho da história, e semana passada nós falamos sobre a identidade. E a identidade de Adão é roubada por Satanás, porque ele seduz tanto a Eva como Adão, e eles perdem isso. Mas Deus não deixaria isso assim, porque Deus, ele nos ama. Deus não deixaria que Satanás prevalecesse. Deus não deixaria que o plano de Satanás tivesse sucesso. Por isso ele não desiste, e por ele não ter desistido, ele cria um plano, um projeto de salvação, através da semente da mulher, da descendência da mulher, para que eu e você fôssemos resgatados por Cristo Jesus, tivesse a remoção da maldição da nossa vida, e aquilo que ele abençoou, voltasse a ser bênção, porque eu e você nascemos para ser abençoados, e como abençoados, nós podemos abençoar. Nós nascemos para ser abençoados, e como abençoados nós podemos abençoar. E esse resgate vem novamente. Eu vejo nesse texto que eu acabei de citar para você, que ele é abençoado para construir valores em várias áreas. Valores pessoais, porque ele é um ser vivente. Valores no trabalho, porque ele tinha suas tarefas diárias para realizar. Construir valores na família, porque Deus fez com que ele fosse um ser humano como eu e você, para vivermos em comunidade. E valores na vida espiritual, no ministério, no dia a dia do nosso relacionamento com Deus, porque esse é o desejo de Deus, que venhamos nos relacionar com ele. Aí você diz assim: pastor Wander, mas isso foi só para o passado, isso não é mais para a gente hoje, porque foi em Adão. Não, o primeiro Adão falhou no contexto físico e natural. Aí vem o segundo Adão, que é o Senhor Jesus, para resgatar isso e trazer a nossa identidade como abençoados que somos, para viver esse contexto através de um novo nascimento espiritual, viver a herança que nós temos em Cristo, o poder que nós temos em Cristo de sermos abençoados. Paulo vai nos ensinar esta verdade. Paulo vai falar sobre isso na sua carta, e eu quero que você leia comigo, por favor, na sua carta à igreja em Éfeso, aos nossos irmãos Efésios, no capítulo de número 1, no versículo 3. Paulo vai falar que dentro do contexto da graça, eu e você também somos abençoados. Lá na criação, Deus o abençoa como ser humano na criação, no aspecto natural. Mas agora, através de Cristo, eu e você, nós nos tornamos abençoados num aspecto espiritual, ou espirituais. Porque agora em Cristo nós podemos desfrutar de toda a sorte de bênção que está em Cristo Jesus. Olha que Paulo escreve na sua carta, no capítulo de número 1, versículo 13, ele vai dizer: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ora, meu irmão, se você teve encontro com o Senhor Jesus, Deus o abençoou agora
agora de uma forma espiritual, e essa bênção espiritual, ela vem com todas as bênçãos sobre a sua vida. Você se torna uma nova criatura porque tem a bênção do novo nascimento. Você se torna uma pessoa limpa, purificada, porque tem a bênção do perdão e da reconciliação. Você se torna uma pessoa que tem acesso à sala do trono de Deus, diante do trono, porque tem a bênção do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Oh, 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 aleluia! Aleluia! Você é uma bênção. Valorize as coisas espirituais que Deus lhe deu. Uou! Deus lhe deu um acesso direto até Ele através da oração. É uma bênção espiritual. Deus te deu o poder do nome de Jesus, que expulsa demônio e faz milagres acontecer. Deus te deu a bênção espiritual da proteção. Ele disse que Ele daria ordem ao teu respeito para te guardar em todos os seus caminhos aos anjos. Você tem a proteção de Deus, você tem a proteção dos anjos. São bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Agora, eu não sou abençoado apenas por ser abençoado. Assim como Adão, ele foi abençoado para produzir ou dar a continuação ao projeto de Deus na plantação do Éden, naquilo que Ele queria fazer na terra, através de Adão e através de Eva. Eles perdem eles quebram a aliança com Deus e perdem esse privilégio, mas Deus não desiste, como eu disse, e através de Cristo, da mesma forma, nós somos abençoados para continuar construindo os valores que Deus desejou que Adão vivesse. Inseridos na igreja, debaixo do reino dos céus, que diz a origem, não é da terra, é o reino dos céus, e tem dono, porque é o reino de Deus. Quando você lê na Bíblia reino de Deus e reino dos céus, Deus é quem é o dono, o céu é a origem. Você está inserido no reino dos céus. Por isso, a região que estamos, como aprendemos com o pastor Joel Estevanato, é uma região espiritual. A região celestial começa daqui e vai até o céu, porque o reino de Deus é manifestado entre nós, e Ele está dentro de nós. Para quê? Para que nós venhamos continuar construindo valores. E quais eram os valores? Aquele que Deus deu para Adão. O valor de um ser vivente. Você precisa ter valores pessoais definidos e celebrar a vida. Deus queria que Adão celebrasse e desfrutasse de tudo aquilo que ele tinha plantado para ele viver. Deus o criou com um propósito definido. E esse propósito definido, ensinando a Adão, ele ensinou valores pessoais que Adão precisava ter. Como eu e você somos abençoados para termos a nossa construção pessoal de valores baseados na palavra de Deus. Amar a vida, amar o fôlego de vida que Deus deu para você, amar você do jeitinho que você é, até nos mínimos detalhes. Cada pedacinho do seu corpo, cada pedacinho de você, você tem que amar, porque foi Deus que planejou você, foi Deus que criou você. Como eu disse no início, você não é um erro, você não é fruto do acaso, você não nasceu por nascer. Deus um dia escolheu você, quando você ainda era uma sementinha insignificante, mas Ele te deu vida. Por isso, valoriza a vida, meu irmão. Você foi escolhido para estar aqui, tem os seus valores pessoais. Valorize você, quem você é. Na vida espiritual, tenha seus valores pessoais. Valorize aquilo que Deus fez na sua vida. Deus, quando nos cria, eu gosto muito do salmista quando ele fala sobre isso. O Salmo 139, o versículo de número
13 e o versículo 14, se você puder colocar, por gentileza, me perdoe, eu não dei para vocês na tela, porque veio agora há pouco esse texto, Salmo 139, versículo 13, quando o salmista ele está falando sobre a onipotência, onisciência, onipresença de Deus, e da maneira que Deus é capaz de criar o ser humano, e da maneira que Ele criou você. Ele diz assim: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Agora versículo 14: graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma sabe muito bem. O salmista está dizendo que ele sabe muito bem que Deus não o criou para ser pouca coisa. Deus o criou de uma forma assombrosamente maravilhosa. Você foi criado por Deus de uma forma assombrosamente maravilhosa. Aleluia! Derrotado é o diabo, sem feição é o diabo, derrotado é o diabo, maldito é o diabo. Você é abençoado porque Deus te criou assombrosamente maravilhoso. Falido está o diabo, perdido está o diabo, acabado está o diabo. Você está abençoado. Eu não sei, acho que eu me empolguei. Aleluia. Caramba, Ele me fez assombrosamente, de uma forma maravilhosa. Aí ele vai dizer, olha o que o salmista está dizendo: admiráveis são as suas obras. Ele está falando da criação do ser humano. Ele está dizendo que o que Ele formou, eu e você somos admiráveis. Eu não sei, se eu tivesse cabelo, eu jogaria para o lado, olharia para Alessandra e diria: eu não sou pouca coisa não. Como eu não tenho, eu gostaria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado, joga o cabelo para o lado, alguns pela fé, e diga: você é uma obra de arte, você é admirável, você é admirável. Você é admirável, você é admirável. Quem não é admirável é o diabo e seus demônios. Eu e você somos admiráveis. Aleluia, aplauda ao Rei, aleluia. Valores pessoais, em Cristo resgatado, ser vivente, fôlego de vida. Segundo, nós precisamos celebrar as tarefas e responsabilidades que Deus coloca nas nossas mãos para fazer, porque Deus o abençoou, pastor Francisco Capella, para que Adão tivesse excelência em tudo que fizesse no cunho profissional. Ele ia cuidar da pecuária, da agricultura, ele iria trabalhar na construção e outras coisas mais. E Deus o coloca para cultivar e guardar o jardim abençoado. Um homem abençoado, ele vai colocar as mãos e as coisas vão dar certo. Ele vai ser abençoado por Deus. E ele é abençoado para gerar, ele é abençoado para produzir, ele é abençoado para fazer. Adão, quando fosse para o campo, seria abençoado. Quando estivesse em casa, nas suas tarefas do lar, ao lado de Eva, seria abençoado. Em Cristo nós somos resgatados nessa verdade. E nós precisamos entender que tudo que colocarmos as mãos para fazer, nós podemos ser abençoados. Eu gosto muito do texto de Deuteronômio capítulo 28, quando o Senhor está usando Moisés para escrever esse texto. E ele vai falar para Israel não olhar as nações pagãs, não olhar os outros povos ou os outros deuses, porque era isso que eles faziam. Deus vai dar um regulamento a eles, dizendo assim, olha, Deuteronômio capítulo de número 28, versículo 1 a seguir, na versão atualizada do Wander, vai dizer: se atentamente você ouvir a minha palavra, e você procurá-la cumprir em todas as coisas que eu tenho falado, você será bendito em todos os lugares. Aí ele vai dizer: bendito você será no campo, bendito você será nisso, bendito será naquilo, bendito será naquilo. Aí, de repente, Deus diz assim: todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Oh, meu irmão,
que Deus está dizendo para Israel? Israel, não olhe para o mundo. Israel, não olhe para os recursos do mundo. Israel, não olhe para fora de mim. Não, Israel, você não precisa correr atrás da bênção. Eu abençoo você, aonde você for, a minha bênção estará sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu trabalho. A minha bênção vai te atingir. Vem cá, Paulão, você é a igreja, e Deus está dizendo, a minha bênção vai atingir você. Você não corre atrás da bênção. Existe um evangelho louco, um evangelho furado, um evangelho sem teor, que diz que você tem que correr atrás da bênção. Correr atrás da bênção é como se eu fosse a bênção e você fosse um adepto desta teoria furada. É você sempre correr atrás da bênção. Olha aí, olha aí, tem que pegar, mas aí a bênção escapa de novo e vem para um lado e não dá. Não é isso, não é isso, não é isso. Se você se alinha à palavra de Deus e entende que você é abençoado, vai andando, Paulo. Paulo é você. A Bíblia diz que a bênção do Senhor virá e te alcançará, te atingirá. Bendito você será em qualquer lugar que você esteja, onde você vá, Deus estará com você. A bênção é Cristo. Aleluia. Pastor, por que eu serei abençoado? Porque você é a arca da nova aliança, você carrega a presença de Deus. Abençoado em qualquer lugar que você vá ou esteja. A bênção está em Cristo, a prosperidade está em Cristo, a cura está em Cristo, a libertação está em Cristo, o milagre está em Cristo. Tudo está em Cristo e Cristo está em você. Amém, aleluia. Glória a Deus. Cansei. Aleluia. A bênção está em Cristo e Cristo está em você, Cristo em vós, a esperança da glória. Meu irmão, tudo está em você. Aquilo que você precisa está em você, porque Deus te abençoou. E Ele vai abençoar você no fruto da sua mão, no seu trabalho, no seu dia a dia. Falido está o diabo, em escassez está o diabo. Eu profetizo que você está abençoado, as suas mãos estão abençoadas, e tudo que você colocar, Deus vai abençoar as suas mãos. Aleluia. Eu aprendo que Ele vai cultivar agora, então Ele vai construir valores pessoais, vai construir valores no trabalho, sem se corromper. Adão se corrompe. Ele acredita na mentira do diabo e não na verdade de Deus. Nós não podemos nos corromper. Nós somos abençoados para que na nossa vida secular, naquilo que fazemos, nós possamos construir valores de gente que é séria, gente que é santa, gente que anda com Deus e Deus faz a diferença na vida dela. Ela não precisa entrar em negócios duvidosos, ela não precisa ser imoral ou se corromper, não, ela não precisa disso. Ela tem o abençoador dos abençoados, ela tem a bênção de Deus sobre a sua vida, construindo valores na vida profissional. E Deus cuida, meu irmão, até dos mínimos detalhes da sua vida. Quando você entende a verdade que Deus o abençoa para que você gere, quando Deus te abençoa para que você produza, você será o melhor dentro da sua área. Se você vende pipoca, você vai ser o melhor pipoqueiro do bairro. As pessoas sairão de um lado para ir até você e chamá-lo ou desfrutá-lo da sua pipoca, porque a sua pipoca, ela não é qualquer pipoca, ela é ungida. Se você é um fisioterapeuta, você não será qualquer fisioterapeuta. Nas suas mãos, quando você tocar, o seu paciente vai ser abençoado. Se você é um advogado, você vai ser um advogado abençoado. Se você é um médico, você vai ser um médico abençoado. É um representante comercial, será abençoado em tudo. Você não é qualquer diarista, você é a diarista. Você não é qualquer atendente, você é a atendente. Você não é pouca coisa, você tem a bênção de Deus. Deus te abençoou para que você seja o melhor, a referência na sua vida, no seu trabalho.
Era isso que Deus queria fazer na vida de Adão. Terceiro, eu percebo que a bênção de Deus na vida de Adão era a bênção familiar, para que ele desfrutasse daquilo que Deus queria que ele tivesse, a sua alma sendo suprida de uma forma afetiva. A princípio, a comunidade conjugal. Posteriormente, o desejo de Deus era que viesse a comunidade da família, e depois a comunidade dos amigos. Porque o próprio Deus, ele diz: não é bom que o homem esteja só, no capítulo 2, versículo 18. Porque Deus criou eu e você para sermos seres relacionais. Por isso nós precisamos construir valores, porque fomos abençoados para construir valores familiares. Desfrutar da bênção de Deus e construir valores familiares na vida conjugal. Construirmos valores na vida familiar. Construir valores com as nossas amizades, andando ao lado de gente boa. O seu casamento já foi abençoado por Deus. Seu marido é uma bênção, sua esposa é uma bênção. Comece a olhar ele como um homem abençoado, comece a olhar a ela como uma mulher abençoada, e traga a bênção de Deus que já foi abençoado na sua vida, para a sua vida conjugal. Os seus filhos são abençoados, os seus pais abençoados são, a sua família, a sua casa abençoada por Deus é. Você pode desfrutar, apesar das diferenças, da bênção de Deus e ter a capacitação para desenvolver os relacionamentos de uma forma maravilhosa. Ainda que haja diferenças, ainda que haja situações que vão nos ajustando, porque casar é isso, é encaixe, casamento é encaixar, e para encaixar muitas das vezes precisa do formão do carpinteiro, o formão do Criador, para tratar a nossa personalidade. E nada melhor do que de alguém que te ama ser um instrumento de trato na sua personalidade, para construir uma vida conjugal e uma vida familiar abençoada. Ô meu irmão, ainda que o mundo diga que os adolescentes e jovens nesse tempo estão perdidos, não aceite isso. Deus abençoou você. Não só abençoou a sua vida conjugal, mas como abençoou a sua vida familiar. E dentro da bênção de Deus conferida a você, Ele quer que você construa valores. E nesses valores que são construídos na família, você tem que ter os valores da palavra, e os valores da palavra diz que os filhos são herança do Senhor. Os filhos não são herança das drogas, os filhos não são herança dos vícios, os filhos não são heranças do alcoolismo, da rebeldia, os filhos não são herança do mundo, os filhos não são herança da prostituição, da ideologia de gênero, os filhos não são herança do aborto, não! Os filhos são herança de Deus. Aleluia! Aleluia! Ainda que seu filho não esteja hoje dentro desse contexto, creia, acredite, é pela fé, é pela fé. Você e sua casa já foram abençoados por Cristo Jesus. Aleluia! Fomos abençoados para construir valores pessoais. Fomos abençoados para construir valores naquilo que fazemos, nas nossas tarefas e na nossa vida profissional. Somos abençoados para construir valores familiares, conjugais. E o Senhor vai dizer para ele também que ele é abençoado, Adão, e em Cristo nós somos resgatados essa bênção para celebrarmos o nosso chamado e aquilo que fomos criados. A Bíblia diz que nós fomos criados para o louvor e glória do Senhor.
E se nós fomos criados para o louvor e glória do Senhor, Deus não nos criou por criar, Deus nos criou para se relacionar. E para se relacionar com Ele. É por isso que a Bíblia diz que o Senhor via na viração do dia, para ter um tete a tete com Adão, para caminhar com Ele, para que Ele desfrutasse da presença dEle. Quantos homens desfrutaram da presença de Deus, quantas mulheres desfrutaram da presença de Deus e construíram valores na sociedade. Pessoas que não se venderam, pessoas que não tinham preço. Ainda que a sociedade pode dizer que todo homem tem preço, tem homens e tem mulheres que não têm preço. Tem homens e tem mulheres que já foram comprados, o preço dele foi pago na cruz do Calvário com preço de sangue. Não é uma mala de dinheiro, não é uma noite de prazeres, não é um vício que vai comprar esta pessoa. Ela foi paga e ela glorifica o bom preço que foi pago por ela. Ela tem preço de sangue. Ela não se vende. Na sociedade ela vai construindo valores dia após dia para viver a realidade da bênção de Deus. Essa bênção ela é construída. O Senhor ensina-nos isso através de Cristo. Somos abençoados, mas nós precisamos nos alinhar. E eu gosto muito daquilo que Deus vai ensinar a Abrão até então, e posteriormente Ele vai chamar de Abraão, a como construir uma vida abençoada, uma vida dentro do projeto de Deus, de construção de valores, aonde quer que Abraão estivesse, aonde quer que Abraão fosse. Abraão estaria levando os valores de Deus na sua vida pessoal. Abraão estaria levando os valores de Deus na sua vida conjugal. Abraão estaria levando os valores de Deus na sua vida familiar, na sua vida de tarefas, na sua vida de cultivo e na sua vida ministerial também, do chamado de Deus na sua vida. Aonde quer que Abraão fosse, ele estava levando os valores de Deus. Agora, a bênção de Deus, ela precisa ser construída. Ser um homem e uma mulher abençoados precisa ser construído e cultivado isso. Não entenda bênção com um milagre. Um salvo é abençoado. Uma pessoa não salva pode desfrutar de um milagre e não ser abençoada. Ser abençoado é viver a herança de Deus e ser co-herdeiro com Cristo. Ser abençoado é estar inserido no corpo de Cristo. Não é uma pessoa que vive apenas de milagres, ainda que eles existam e nós cremos e pregamos eles. Nós cremos sim em milagres extraordinários, nós cremos em coisas nunca vistas. Nós cremos que o morto pode ressuscitar, nós cremos que o cego pode enxergar, nós cremos que o mudo pode falar, que o paralítico pode andar, que o leproso pode ser curado. Nós cremos em coisas sobrenaturais, cremos em tudo isso. Mas o milagre em si não salva. O que salva é você ter Cristo dentro de você, é você saber que Cristo mora em você, é você saber que Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida, é saber que Cristo é o cabeça da igreja e você agora está como membro do corpo de Cristo na igreja. É você saber dos valores que Ele ensina do reino e viver isso continuamente. Isso é ser uma pessoa abençoada. E abençoada ela vai no processo. É na escola de Deus. E a escola de Deus é diferente da nossa escola. A nossa escola é lógica. A escola de Deus é fé. A escola que nós aprendemos é uma escola racional, apenas de dedução pelo lógico, pela exata da matemática, que 1 mais 1 são 2. Não está errado. Mas as coisas em Deus não funcionam dessa forma. Em Deus, a exata é da palavra. E na palavra você já abre ela tendo fé, meu irmão. Você abre a palavra, lá está Gênesis capítulo 1, o versículo 1. Você já tem que ter fé, porque a Bíblia não mostra uma origem de Deus, uma criação de Deus, até porque Deus, Ele é o Criador, o Todo-Poderoso. Ele não tem origem nem fim, Ele não tem início nem fim. Ele é o Alfa e o Ômega, Ele é soberano, Ele é eterno. Aí você já tem que ter fé.
porque já mostra a existência de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 1 vai dizer: no princípio criou Deus o céu e a terra. Você tem que crer que Ele existe, você tem que crer que Ele é real, você tem que crer que Ele está aqui nessa noite falando com você. E Deus vai trabalhar na escola dele com Abrão até então. No capítulo 12, no versículo de 1 a 4, nós vemos Deus falando com Abraão para levá-lo a uma aventura que ele viveria por 25 anos na sua vida. E quando ele vai desfrutar dessa aventura durante 25 anos, que ele está com 75 anos, que ele tem o chamado de Deus para sair de Ur dos Caldeus, e de repente aos 100 anos ele tem o filho da promessa. Posteriormente você vai ver Deus também na sua escola, quando Isaac já é um moço, e ele ainda vai andar na escola de Deus, tendo que oferecer aquele que era fruto de uma bênção. O Senhor diz a Abrão, se você quiser me acompanhar, o Senhor disse a Abrão, Gênesis capítulo 2, versículo 1: saia da tua terra, da tua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei, preste atenção, não, eu vou fazer, é um processo, é futuro. Farei é o hebraico usado como verbo yassar, e yassar fala de um processo, de algo que vai ser produzido a longo tempo, de algo que vai ser preparado ao longo tempo, de algo que vai ser fabricado a longo tempo. É isso que Moisés está escrevendo para usar essa palavra farei. Yassar no hebraico é um processo. Então ele está dizendo: farei de você uma grande nação. E enquanto eu estou fazendo de você uma grande nação, enquanto você está andando, vivendo pela fé, eu vou te abençoar. Porque ele diz: te abençoarei. Abençoarei quando? Quando estou alinhado com a promessa do Pai. Quando eu estou indo, como Paulo deu o exemplo aqui, quando eu estou andando, fazendo, o Senhor no seu processo vai estar nos abençoando. E qual é o resultado, pastor Wander? São 3 verbos aí: farei, abençoarei. O resultado da bênção de Deus: engrandecerei o teu nome. Oh, meu irmão, Deus ele vai engrandecer-nos. Não que nós busquemos a nossa própria glória, não que nós queremos a nossa glória, não é nada disso. Mas Deus tem prazer de engrandecer, dar aumento a gente. Deus tem prazer de fazer a gente crescer. Deus tem prazer de você, como abençoado, dar certo em qualquer lugar. Deus tem prazer de que aquilo que você cantou nessa noite não seja palavra jogada ao vento, mas seja uma realidade. O que você cantou nessa noite, para a direita, para a esquerda, para trás, para frente, por todo lado, abençoado eu sou. Oh, aleluia! Isso não é ficção, isso não é história para boi dormir, isso é verdade. Você pode ser abençoado. Agora, na escola de Deus eu aprendo aqui com Abraão. São 3 processos de 3 verbos que estão dentro de um contexto futuro. Diga comigo: futuro. Abençoarei, engrandecerei. Farei, abençoarei e engrandecerei. Ainda que Deus esteja construindo valores, a minha atitude no presente, de construtor de valores, é ser no presente abençoado. Ainda que eu esteja no processo, eu preciso ter uma postura de abençoado, porque Deus vai dizer para ele: farei de você uma grande nação, o abençoarei, o engrandecerei o seu nome. Aí de repente ele para, é um ponto, e quando ele para, que encerra algo, ele diz para Abraão, no tempo presente, não no futuro, ele diz: seja você uma bênção. Você precisa ser uma bênção. E você só é uma bênção, desfrutando da bênção de Deus, quando você vive como um abençoado, como você vive os valores do reino.
mesmo que haja situações que estejamos no processo e sendo trabalhado, nós precisamos nos alinhar como uma bênção. E alinharmos como uma bênção é valorizar o reino de Deus e seus valores. O que adiantaria se Abrão até então não saísse daquilo que Deus estava chamando ele, da cidade da onde o Senhor estava chamando? O que adianta dizer que temos valores no reino se nós não aprendermos a abrir mão de muitas coisas que não são valores do reino? Tem coisas que nos prendem e não nos deixam ver o engrandecer de Deus na nossa vida, porque estamos presos e precisamos sair do meio dessa prisão. Precisamos desvencilhar. Ninguém chega a lugar nenhum sem abrir mão de algo no reino de Deus. Abraão teve que abrir mão da sua terra, da sua parentela, da sua situação geográfica, familiar. Sansão teve que abrir mão de algumas coisas, como Nazireu. João Batista teve que aprender a abrir mão de tantas coisas. Jesus, o nosso maior exemplo, ele abriu mão da sua glória. Você vai continuar preso a situações até quando? Quantas coisas vão continuar prendendo você? É noite de você sair dessas situações que não deixa o engrandecer de Deus na sua vida. Farei, vem cá Paulo de novo. Farei, olha você andando. Deus está dizendo para você, olha, farei. Enquanto você, é um processo, é iaçá. Então, é um processo, farei. Quando você está indo para os seus, para as suas bênçãos que Deus estabeleceu na sua vida, bênção pessoal, de valor pessoal, bênção conjugal e familiar, bênção profissional, bênção ministerial do dia a dia. Ele vai fazer e vai te abençoar, porque Ele estará com você, e Ele vai engrandecer você. Mas quando você está preso, você não consegue andar, você não consegue crescer, você está preso. Abraão, como abençoado, ele entendeu que ele precisava renunciar tudo que ele possuía, tomar a sua cruz, negar a si mesmo e seguir a Deus. E é isso que nós precisamos fazer, negarmos a nós mesmos, ouvir, obrigado Paulo, ouvir a voz de Deus. Ele ouve a voz de Deus. O Senhor disse a Abraão, o Senhor está falando com você nessa noite. Você está ouvindo a voz de Deus? Não adianta você apenas receber um milagre de Deus, você precisa receber um abençoador, porque o abençoador estará na tua vida continuamente, para te prosperar em todas as áreas da sua vida, para que você tenha bons resultados. Isso é um processo que vai ser construído, e você diariamente vai estar se posicionando com os valores do reino, sendo uma bênção. Hoje à noite você pode voltar para sua casa da mesma forma, ou você pode permitir que a escola de Deus e o processo dele venha trabalhar na sua vida para fazer você ter a capacitação daquilo que ele te abençoou para você desenvolver na sua vida pessoal. Que 2023 seja melhor do que 2022. Que 2023 você consiga cumprir os valores pessoais que você sabe que precisam ser alinhados. Que em 2023 você, como um abençoado na construção de valores, você saia daqui nessa noite dizendo: eu vou ser um homem melhor, eu vou ser um cônjuge melhor, eu vou ser um marido melhor, eu vou ser uma esposa melhor. Que nessa noite, você querendo construir valores na família, você saia daqui dizendo: eu vou ser um pai melhor, eu vou ser uma mãe melhor, eu vou ser um filho melhor, eu não vou ser rebelde, eu não vou ser desobediente, eu não vou ser qualquer um, eu vou ser um filho melhor. Eu quero declarar que nessa noite você saia daqui dizendo: eu vou ser um profissional melhor, eu vou viver o que Deus tem para a minha vida, eu não vou ser imoral dos meus negócios, eu vou ser um cristão melhor. Eu não vou ser só crente quando eu estou dentro da igreja, não. Isso é para fraco. Eu vou ser casca grossa, revestido pelo poder do Espírito Santo. Eu vou ser um crente melhor.
Aonde quer que eu esteja, aonde quer que eu vá, seja no shopping, seja na piscina, seja numa praia, seja num restaurante, seja em qualquer lugar que eu vá ou esteja, eu vou ser um cristão casca grossa. Eu vou ser cheio do Espírito Santo para construir valores aonde quer que eu esteja ou aonde quer que eu vá. Para que isso seja uma verdade na sua vida e na minha vida, só depende da gente, nem mais de Deus, porque Deus já te abençoou segundo o que Ele escreveu através da vida de Paulo. O Senhor já te abençoou. Eu vou esperar Deus descer. Deus já está aqui falando com você através da minha vida. Deus já tem falado com você sobre esse altar tantas vezes e usado a vida de tantas pessoas. Até quando Deus vai ter que estar tratando com você? É noite de você se levantar e dizer: eu quero ser uma pessoa abençoada, construindo valores em todas as áreas, começando a me desvencilhar de coisas que eu preciso, a me libertar de coisas que ninguém vê, mas Deus sabe. É hoje. Eu quero convidá-lo a se levantar nessa noite. Ele está aqui entre nós, Ele é adorado entre nós, e Ele tem um propósito eterno na sua vida. Ele não quer só mudar a sua história, Ele não quer só mudar a sua realidade, Ele quer mudar o seu destino. Você pode receber uma cura de Deus, e glória a Deus, nós cremos. Mas pastor Daniel, bom é ser salvo, bom é não temer a morte, bom é ter uma segurança de saber que Ele vem buscar a sua noiva, Ele vem buscar a sua igreja. Se nós não enfrentarmos a morte, porque a morte chega para qualquer um e não manda recado, ela chega e leva. Se tivermos que enfrentar o arrebatamento, se tivermos esse privilégio de ouvir o soar da última trombeta e o nosso nome soar dizendo: Daniel da Rocha, e algo sobrenatural vai acontecer, que nós vamos subir e seremos arrebatados nos ares. Mas se isso não acontece, o envelhecimento ou uma causa natural ou outra situação acontece e a morte chega, da mesma forma, como abençoados, nós veremos o Rei. Por isso nós precisamos louvá-lo, adorá-lo, cantá-lo, bendizê-lo. Eu quero te convidar a você cantar essa canção nessa noite, e depois eu quero orar com você. Vamos.